Estamos aí 7h15, 7h17, na verdade. Guardamos uns minutinhos de tolerância aí para quem se atrasa, mas vamos dar início aqui para quem está no horário certinho. Tem gente dando boa noite no grupo lá, mas acho que já está aqui, né? Agora começou a gravação, podemos começar efetivamente. Pessoal, então, na aula passada, retomem o material de vocês lá, só para a gente recordar um pouquinho que nós falamos lá, que é bem importante vocês se recordem do que nós falamos na aula passada, porque é uma continuação, né, do que nós vimos lá. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Tudo bem que está meio tarde para perguntar isso, né? Mas eu sempre pergunto se vocês estão entendendo e se estão acompanhando as aulas. Mas eu costumo começar a aula já ir direto para o conteúdo. Vocês têm uma coisa que vocês queiram tirar dúvida agora e antes da gente iniciar? Tem uma coisa que vocês queiram perguntar? Ficou dúvida da aula passada, de repente? Sim, não, ninguém, só na hora da prova. Boa noite, dúvidas sempre temos e sempre vamos ter. Então pergunta aí, só para de comer para perguntar. Nada bem, professora, nós estamos entendendo tudo. 10. Estou entendendo tudo, olha só que Sim, maravilha. 10 inverso, né, na prova. Vocês são muito bons. Então tá, se quiserem perguntar aí, vocês sabem que podem interromper e a gente vai conversando. Então, eu quero que vocês peguem o material aí da aula passada, vou só relembrar aqui a questão da Seguridade Social, aquele triângulo lá da Seguridade Social, quero que vocês tenham ele em mente, lembrando sempre que a Previdência Social, ela é uma das partes da Seguridade Social prevista lá na Constituição Federal, né, no artigo 94, ou melhor, 194, 194, que a Seguridade Social é esse conjunto que envolve saúde, assistência e previdência social. Então, a Constituição Federal dá essa incumbência ao poder público de colocar em prática a Seguridade Social, ter uma lei, ter algo para movimentar tanto a previdência, quanto a saúde, quanto a assistência. Então, nós vimos também na aula passada que a saúde é o nosso órgão principal, que é o SUS, né? Que atua de todas as formas, e eu ontem estava vendo uma reportagem, assim, achei interessante a gente comentar, que o SUS, muita gente reclama do SUS, né, mas inclusive teve aquela polêmica da privatização, né, muita gente reclama, mas ao mesmo tempo, hoje, se você precisar de um transplante de órgão, é somente através do SUS, né? Então, tem, claro, inúmeros prós e contras, mas aqui na nossa região nós vivemos no céu com relação ao SUS, né? O atendimento, por mais que a gente reclama, tem lugares que a situação é precária, que ainda nós não podemos reclamar tanto assim. E quando eu falo aqui, na nossa região, tanto Planalto quanto Capanema, né? É um lugar onde a gente não pode reclamar. Inclusive, quem é de Planalto, aí acho que a Fernanda nem entrou aí, que eu sei que ela é de Planalto, feriadão hoje aqui, né? E estamos aí trabalhando. Vocês conseguiram colocar, vocês não, né? Capanema em si conseguiu ficar com feriado para sábado e domingo, né? Que beleza. Mas é bom, quem trabalha no sábado também já tem uma folga. Então, saúde, assistência e previdência social, que são os 3 assuntos aí que precisam ser tratados, e nós falamos também sobre a previdência social como um todo, abordando essas questões que vocês viram aí, do princípio da filiação obrigatória, que eu não posso escolher se eu quero me filiar ao regime geral da previdência social, alguns são obrigatórios, nós vamos falar hoje ali especificamente de cada um deles. Diferentemente da assistência social e da saúde, o SUS, o INSS, a Previdência Social, se eu não contribuo, eu não tenho direito, né? Então, o princípio do caráter contributivo, princípio da garantia do benefício mínimo, que é de pelo menos R$1.000, 1.045, né? Pelo menos o salário mínimo, exceto o auxílio acidente, que nós falaremos também sobre ele.
Se eu quiser ter uma previdência facultativa complementar, eu posso. E a indisponibilidade dos direitos dos beneficiários, que também não pode dispor desses direitos. Então, esses são os princípios para a gente ter uma noção geral relacionada à questão da previdência social. E agora a gente começa a falar... Meu Deus, será que eu neguei? Fernanda Floriano entrou? Fernanda, me grita se tu tá aí, Fernanda Floriano. Não tá, acho que eu neguei ela, gente. Pera, deixa eu chamar ela aqui no ar. Eu pedi de novo, eu neguei, eu acho a participação, cliquei no botão errado. Meu, que maldosa que eu sou, como que eu excluo as pessoas. Cliquei no botão errado. Acho que ela ficou de mal, não pediu para entrar. Ah, não, tá ali. Deu certo. Pronto. Desculpa. Cliquei no botão errado ali. Então, assim, gente, hoje nós falaremos sobre os beneficiários da Previdência Social. E aqui eu quero que vocês tenham em mente alguns conceitos, tá? Quero que vocês tenham em mente alguns conceitos. Dentre eles, conceitos que eu quero que vocês tenham em mente. Segurados, e aí eu quero que vocês façam uma anotação aí, para não se perder. Um pouquinho. Segurados e dependentes. E aí nós temos uma divisão dentro deles também. Segurados, sublinha aí, e dependentes. Então, vamos lá. Os segurados e os dependentes, eles ainda podem ser divididos, né? Aqui dentro do segurado, existe duas divisões dentro dos segurados. No facultativo, nos dependentes, também existe outra divisão em 2 aqui. E esses tópicos aqui são bem importantes que vocês entendam. Cuidar para não negar aqui o Murilo também. Esses 2 tópicos aqui, esses 2 tópicos aqui eu preciso que vocês entendam. E não eu acredito que não seja decorado, preciso que vocês saibam desses 2 tópicos, que eles são bem importantes, tá? Então, nós temos aqui, de forma bem simples, os obrigatórios, que vocês sabem aqui que é o termo obrigatórios e facultativo. Profe, Oi. a Fran tá tentando entrar também. Meu Deus, será que eu excluí mais um? Peraí. Mas não tem pedido nenhum da Fran aqui. Fala para ela sair e pedir para entrar de novo. Ah, mas daí é o problema na rede dela. Não consigo voltar para a reunião. Algum bloqueio na rede dela, ó. Não, mas ela tá aí. Consegui agora, prof. Ah, tá. Não deu certo. Tá bom, beleza. Gente, então aqui, ó. Coloquei aqui para vocês como segurado, do jeito como segurado e como dependente, a diferença entre cada um. E aí nós temos os presumidos e nós temos os comprovados.
é bem importante que vocês entendam esses conceitos aqui, gente, porque é a partir desses conceitos que todo o restante da lei, ele trata. Sempre que ele trouxer alguma observação aqui, ele vai trazer como segurado ou como dependente, que são as pessoas que têm direito, quem são os beneficiários da Previdência Social. Os beneficiários da Previdência Social sempre será um segurado ou um dependente do segurado. Então, assim, eu sou assegurada, eu contribuo, gente, sou a segurada, não assegurada, tá? De palavra junto, palavras separadas. Eu sou assegurada. Quem vai ter direito a receber o benefício? Eu, no caso, segurada, se eu tiver algum problema de saúde, tiver alguma questão assim, e também os meus dependentes, se por acaso eu não estiver com possibilidade de receber. O que seria eu não estar com possibilidade de receber? Eu morrer, por exemplo, eu estiver preso, né? Então, nesses casos aí, entra para os dependentes receberem. Então, alguns benefícios são pagos ao segurado e outros benefícios são pagos somente aos dependentes. Então, esses dois termos aqui, ó, segurado e dependente, eu preciso que vocês lembrem dele. Preciso que vocês saibam esses dois termos, segurado e dependente. E dentro do segurado e dependente, obrigatório e facultativo, e também os presumidos e os comprovados, que nós vamos falar sobre todos eles, tá? Nossa aula basicamente tem um pouco mais de coisa, mas basicamente é isso aqui que eu preciso que vocês entendam, tá? Então, vamos lá. Quem são os segurados? São todas as pessoas que contribuem para a Previdência Social, com a Previdência Social. Então, eu contribuo, eu sou um segurado. Ah, mas eu não contribuo porque eu não posso... Não, você não é segurado, então. Aí surge sempre aquela dúvida e aquela discussão que existe a respeito dos segurados especiais. Quem são os segurados especiais? Nem está aí, mas anotem aí. São os agricultores, né? Que eles são segurados especiais. Eles não contribuem, não vão lá, não pagam carnê, não é descontado da folha de pagamento deles, mas eles são segurados especiais, sim, porque é descontado da nota do produtor rural lá, quando eles emitem a nota, é descontado a contribuição também, que faz parte da Previdência Social. Então, eles não contribuem diretamente, eles não tiram dinheiro do bolso. Porém, né, o dinheiro não vem para eles, é descontado, assim como todas as pessoas que têm carteira assinada, que também não tira o dinheiro do bolso para ir lá pagar o carnê, mas é descontado direto do salário da pessoa, né, lá na hora de receber. Então, os segurados, e sublinha essa palavra, contribuem, são todas as pessoas que contribuem para a Previdência Social. Então, esse é o caráter contributivo também da Previdência Social, que eu falei lá para vocês no princípio. Então, isso é importante que vocês lembrem também. E aí, nós temos os obrigatórios e os facultativos, que vocês sabem, né? Obrigatório é aquele que não pode escolher, tem que contribuir de qualquer forma. E os facultativos são aqueles que não se encaixam com o obrigatório. Nossa, que óbvio, né, gente? Que óbvio, professor, para que colocar isso? Exatamente. Todas as pessoas que querem contribuir, mas que não estão listadas aqui no obrigatório, são facultativos, tá? Então, todos nós, todas as pessoas, podem contribuir com a Previdência Social. Então, todos podem ser segurados facultativos. É uma faculdade da pessoa, ela vai se ela quer. Diferente dos segurados obrigatórios, que esses estão listados, é aquela lista que tem ali no material de vocês. Empregados e empregados domésticos, então eu não posso ser empregado doméstico e não ter o desconto do INSS, tem que contribuir. Então, de que forma que isso acontece? Se vocês tiverem uma folha de pagamento, um olerite de vocês aí, vocês vão poder observar que tem lá INSS e um desconto, tá? Esse é o desconto, essa é a contribuição de vocês com a Previdência Social. Parece um tanto quanto óbvio, vocês já tiveram uma aula de RH, né? Vocês já tiveram outras disciplinas que tratam desse assunto, e então vocês também recebem salário, tem lá descontado, mas nós precisamos falar, né? Então, quem não pode escolher, que é obrigatório, os empregados e empregado doméstico, então, contribuinte individual, trabalhador avulso e o segurado especial, que é o agricultor, tá? Também tem essa obrigação ali. Tá, professora, mas então, como assim obrigatório? E aquelas pessoas que não contribuem?
Vejam, eles são obrigatórios, são obrigados se eles quiserem usufruir da Previdência Social. O trabalhador avulso, o segurado especial. Agora, não emitiu nota, não vai ter essa possibilidade de recebimento, por exemplo, o segurado especial, né? Já os empregados não tem escolha mesmo. Assinou a carteira de trabalho, já vem o desconto ali em folha, né? E o facultativo, então, são todos aqueles que não se enquadram dentro dos obrigatórios. Depois, nós falamos aqui sobre os dependentes. Quem são os dependentes dos segurados, que também fazem jus a benefícios da Previdência Social? Os dependentes, como o próprio nome diz, eles dependem dos segurados. Então, você precisa saber que isso aqui está ligado a isso. Dependentes. Então, se vocês verem ali o termo dependentes, vocês sabem o que significa, né? Quem é dependente? Aquela pessoa que precisa da outra, né? Dependente de qualquer coisa. E aí nós podemos colocar qualquer tipo de exemplo aqui, né? Dependente químico, aquela pessoa que depende, que precisa da química, e aí seja droga lícita ou ilícita, dependente, precisa daquilo. Então, o dependente do segurado é aquela pessoa que precisa, impreterivelmente, do segurado. Então, aí que entra a questão que tem que haver provas, em alguns casos. Tem aqueles presumidos. O que é algo presumido, gente? Alguém me ajuda aí, por favor. Estamos em 15, alguém vai poder me ajudar aí a dizer o que é algo presumido. Vai lá, gente, um por vez. Não me bagunça aí. Quem vai me ajudar? Prof, eu acho que é aquilo que é previsto, que pode se prever. Tipo, eu presumo que isso pode acontecer, alguma coisa relacionada a isso. Uhum. Exatamente, é algo que não precisa ser provado, né? Exemplo, presumido, vocês, todos maiores já, né? Acredito eu, todos maiores de 18 anos, não tem como eu presumir que vocês dependem dos pais de vocês, né? Vocês não seriam acima dos 18, né? Não seriam dependentes presumidos, exceto aqueles que estão estudando, e pode ser até os 24, depois a gente vai falar. Mas assim, eu tenho uma filha de 3 anos e presumidamente ela é minha dependente, né? Ela é minha dependente financeiramente e outras coisas também pela idade, né? Mas algo presumido é aquilo que eu não preciso comprovar, é aquilo que é óbvio, digamos assim. É algo que não depende de prova, eu não preciso comprovar, então, que uma criança de 3 anos é dependente econômica, financeira, moralmente, de todas as formas dos seus pais, né? E já aquelas pessoas que eu preciso comprovar são os comprovados, que ficam aqui na linha de baixo, ó. Eu preciso comprovar se a pessoa realmente depende do segurado, tá? Então, desculpa. Eu preciso comprovar que aquela pessoa depende. Então, eu tenho aqui como dependente presumido, aquelas pessoas que eu não preciso fazer nada. Presumidamente, eles são dependentes. O cônjuge, tá, professora, mas quem diz que o exemplo que eu citei para vocês, né? O filho com 3 anos, é óbvio que precisa, mas o cônjuge também não precisa comprovar? Não, porque o cônjuge, quando o próprio nome diz, né, o tanto segurado que vive em união estável, casado, se entende que juntos constituem uma família, fazem dívidas juntos, constituem um patrimônio junto, então se entende que cônjuge, um depende do outro financeiramente. Aqui eu não preciso comprovar, mas o segurado trabalhava e o dependente também trabalhava, então não depende, não. A lei é muito clara em dizer que esses que estão na classe 1 aí, que é cônjuge, filho inválido, companheiro, necessariamente eles são dependentes. É uma dependência presumida pela lei, tá? Então, eu não preciso comprovar mesmo sendo cônjuge. Ah, mas morreu o segurado que recebia um salário mínimo. E a cônjuge ou o cônjuge continua recebendo 10 salários mínimos. Então, como que um vai depender do outro? O entendimento da lei é que se um salário mínimo, no meu exemplo aqui,
faz parte da renda familiar, então não pode ser diminuída, a pessoa conta com aquele valor mensalmente. Então, dependente presumido, o cônjuge. E ali no último item que eu coloquei para vocês dos dependentes presumidos, tem o companheiro. Então, cônjuge ou companheiro também é considerado dependente presumido. Aí vem o filho menor de 21 anos, não emancipado, né? Se tiver emancipação, não entra. E aí, por que 21 anos, gente? A professora não errou aí, não é 18, não. É 21 anos mesmo. Porque essa lei entrou em vigor na vigência do Código Civil antigo. O nosso Código Civil, ele é de 2002, o novo. Né? Então, ele entrou na vigência, essa lei aí, ela é antiga, ela é da vigência do Código Civil de 1916. Por isso que aparece 21 anos. Lá no Código de 1916, a maioridade civil, a criaturinha abominável, ela atingia a maioridade civil aos 21 anos e não aos 18. Por isso que aparece para o INSS, a dependência ela ocorre até os 21 anos e não até os 18 apenas, tá? E outro que é dependente presumido é o filho inválido com qualquer idade. Então, a pessoa teve filho e o filho tem algum problema de saúde, ele é inválido, a sua dependência presumida, ela permanece até que seja cessada essa invalidez, se é que é possível, né? Então, se a pessoa tem um filho inválido, necessariamente é considerado dependente do segurado, tá? Gente, eu preciso comentar com vocês aqui essa questão de cônjuge. Na nossa disciplina anterior, aquela de direito empresarial, que nós tivemos no semestre passado, acabou que ficou um pouco tumultuado pela questão da pandemia, enfim, e a gente não conseguiu, alguns assuntos não conseguiu falar. E a minha esperança era que essas aulas presenciais voltassem ainda esse ano, não sabia como ia a questão da pandemia, e a gente fazer um aulão aí para dar uma noção geral de tudo para vocês, tá? Mas, pelo visto, não será possível, por isso eu quero abrir um parênteses aqui e colocar para vocês que isso aqui é uma informação de utilidade pública. Falei em vários momentos para vocês sobre o casamento, que do ponto de vista do direito civil, o casamento ele é considerado um contrato, nada mais que isso, tá? Aqui eu não estou falando do significado religioso, independentemente da religião, da crença de cada um, porque isso é uma questão separada, né? Mas para o direito, para a lei, exatamente, especificamente, o casamento é um contrato. Quando você vai lá numa imobiliária, numa revenda de veículo e vai comprar um imóvel ou um carro, uma moto, você faz um contrato. E ali tem todas as cláusulas que regem, que vão reger essa negociação feita. O contrato de casamento não deixa de ser dessa forma também. Você tem o dever de auxílio mútuo, você tem todos aqueles deveres que são assumidos no casamento, e as pessoas não veem dessa forma, mas o casamento nada mais é do que um contrato, do ponto de vista do direito civil. Então, casem, gente, casem, tá? A professora está incentivando vocês a casarem, meninos e meninas aí, casem, quem ainda não casou, porque é bem importante. Professora, mas é só para ter que fazer o divórcio depois. Mas o advogado precisa fazer divórcio também, né, gente? Não, brincadeira, não é por isso, não. É porque realmente, nessa questão aqui de previdência, a maioria das ações que nós temos envolvendo a previdência social são para comprovar que existia uma relação de convivência entre dependente e segurado, tá? A maioria das ações que nós temos aqui no escritório é relacionada a isso. A pessoa um falece e o outro precisa comprovar que era dependente dessa pessoa. Professora, mas está dizendo aí que é presumido. Como que você está dizendo agora que tem que comprovar? Exatamente essa questão. Ele é presumido, mas você tem que comprovar que você era companheiro, entende? Se eu tenho uma certidão de casamento, morreu lá meu esposo, minha esposa, eu tenho uma certidão de casamento, eu vou lá e apresento a certidão de casamento, um documento público e está tudo resolvido. Mas se eu não tenho, não tenho nenhum contrato de união estável, eu simplesmente convivi com a pessoa durante 20 anos, mas eu não tenho documento nenhum, pro INSS não é presumido, eu preciso comprovar que existia essa relação.
creio eu que vocês, talvez não todos, mas a maioria de vocês já teve algum exemplo de algum conhecido, de algum familiar que não conseguiu receber de imediato o benefício de pensão por morte, por exemplo, justamente por isso, teve que entrar na justiça para reconhecer essa qualidade de dependente e comprovar que convivia com a pessoa. Então, se a pessoa diz assim, não, mas eu não vou casar, não, ok, então faça pelo menos um contrato de união estável para comprovar isso. Eu tenho um caso aqui, que já resolveu, inclusive, mas um casal de idosos, a vida inteira viveu junto, só que não tiveram filhos, porque era a segunda união, né? Então, assim, lá dos seus 30 até os 80 anos viveram juntos, e não tinham contrato. Todos na cidade sabiam que eles viviam juntos, era um fato notório, mas o INSS não mora aqui em Planalto, não mora em Capanema para saber disso. Então, o que acontece? Tiveram que entrar com uma ação judicial e demoraram 1 ano e pouco para conseguir comprovar que a senhora residia com o decújio lá com a pessoa que faleceu. Então, essa burocracia, depois da morte, sabe, é bem complicado. Para órgãos públicos, tem que haver a comprovação. E também para a herança, né, gente? Se o patrimônio está no nome só de uma pessoa, você tem que comprovar que convivia com ela. Então, é bem importante isso para quem não tem. O INSS, inclusive, exige 2 anos de convivência. Então, de nada adianta a pessoa começou a passar mal ali, vai morrer, Deus me livre, né? No leito da morte, ir lá e fazer um contrato de união estável retroativo. Não, tem que fazer quando inicia mesmo e colocar ali a data do início, reconhecer firme para ter essa prova, tá? Existem inúmeras formas de se provar isso, tá? Existem inúmeras formas de se provar, através de contratos, através de compra no comércio, está autorizado no outro, o cadastro no SUS, um é esposo, esposa do outro, fotos nas redes sociais, que hoje tem muito, mas se você não quer se incomodar, o ideal é ter um documento, tá? Seja ele público ou privado. Gente, o que eu preciso comprovar? Daí que é o segundo item aqui, tá? Comprovados. Pais estão na classe 2, irmão, menos de 21 anos, não emancipado ou inválido, que é a classe 3, tá? Como assim, professora? Eu preciso comprovar que é pai? Não, está no documento, né? Eu preciso comprovar que depende. Então, assim, eu venho a falecer, meus pais eram sustentados por mim, eu preciso comprovar isso, meus pais não têm direito ao meu benefício de pensão por morte, exceto se eu comprovar que meus pais eram meus dependentes financeiramente, tá? Então, cônjuge, convivente, né, companheiro, filho, inválido ou filho menor de 21 anos, necessariamente a lei diz que depende, tá? Agora, os pais não, os pais eu preciso comprovar que eles eram meus dependentes ou não, tá? E o irmão, com menos de 21 anos, também eu preciso comprovar que é dependente, que é a classe 3. Gente, liguem aí os microfones de vocês, quem quiser perguntar. Esses assuntos, isso aqui, gente, é de suma importância, tá? Preciso que vocês entendam. Se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Então, como é necessário mesmo que haja esse entendimento, eu estou sendo enfática nesse ponto. Quero que vocês me digam, quero que vocês se manifestem. Quem não tem dúvida, se manifeste também, porque senão eu tenho medo que vocês não... Eu sei que vocês não são disso, né? Criaturinhas abomináveis não são disso. Mas eu preciso que vocês se manifestem. Vai que tem alguém que está com o microfone desligado, a câmera desligada e nem está ouvindo a professora. Daí só para ganhar presente. Sei que vocês não são disso, mas eu vou garantir. Então, se manifestem. Vocês entenderam isso aqui que eu expliquei, acabei de explicar para vocês. Profe, eu queria perguntar uma coisa. Por exemplo, ali que a professora falou de filhos inválidos, né? Como que é isso? Por exemplo, tá, o pai que sustentava a família veio a falecer, e daí tinha a mãe, né? A cônjuge dele, e um filho inválido. Como que fica isso? Cada um recebe uma pensão, ou essa é a mesma pensão dividida pelos dois? Não, é a mesma pensão dividida pelos dois, tá? É uma pensão só, porque o benefício é um só. Não tem como pagar, por exemplo, a pessoa ele tem 10 filhos, vai pagar 10 benefícios. Aí seria
a falência de vez do INSS, né? A ruína. Não, é um benefício só que divide entre os dois. E aí, eu vou aproveitar a tua pergunta, Franciane, e vou estender aqui o seguinte. Se por acaso eu tenho, no teu exemplo era um filho inválido, né? Mas, por exemplo, falece o pai e fica a esposa com 60 anos. Vamos jogar 60 anos aqui. Não, mas daí não vai poder ter filho menor, né? Não, vamos jogar a esposa aqui com 50 anos, tá? E um filho de 10, tá? Esposa com 50 e filho de 10. Até esse filho aqui completar 21 anos, exemplo, se o salário mínimo era de R$1.000, vamos jogar aqui que era de R$1.000, 500 cada um, tá? Que na verdade é a esposa que vai receber os dois, vai ter que dividir, porque ela tem o dever de sustento, né? Quando esse filho aqui completar 21 anos, vai passar o benefício inteiro para a esposa, tá? Então ele é dividido, quando um parou de receber, o outro recebe integral. É assim que funciona. Lembrando que agora, depois a gente vai falar sobre o benefício da pensão por morte, não recebe mais, dependendo da idade da pessoa, não recebe mais para sempre, né? Não recebe mais vitaliciamento, dependendo da idade da pessoa, pela reforma previdenciária que nós tivemos. E aquela questão, prof, assim, que tem filhos de militares que eu conheço que tem filhos de militares que recebem, o filho recebe a pensão do pai, tipo, para sempre, já é de maior, já tem família. Como que funciona isso? Tipo, a mãe já faleceu, e daí uma pessoa fica recebendo. Eu já vi caso como esse, eu queria saber como que isso funciona. Existe ainda ou se é uma coisa que já não é mais usada? Sim, ainda existe, Franciane, ainda existe, mas são algumas pessoas que, vamos dizer assim, ó, para explicar para vocês, direito adquirido, né? Quando a pessoa começou a contribuir, receber, tinha uma lei vigente que dizia isso. Então, aquelas pessoas que se enquadram nesse direito adquirido, elas continuam recebendo sim. Agora, depois da vigência da lei, essas pessoas não recebem mais. Existe uma polêmica muito grande em cima disso, justamente por essa questão. Mas não são todos os militares, é uma lei específica que tinha, uma lei muito antiga, e essas pessoas que recebem ainda são pessoas que estão enquadradas nessa lei antiga. Pela lei atual da Previdência Social, não, tá? Que é essa lei geral aqui da Previdência Social que nós tratamos aqui. É algo mais específico, entende? A Aline se manifestou bem compreensível. Daniela, pode falar. Então, segurados são todas as pessoas que contribuem com o INSS, né? Tipo, é como se estivesse dizendo assim, vocês estão pagando, vocês estão assegurados, né? Exatamente, estão seguros. Tá. Isso mesmo. Mais alguém quer perguntar, quer se manifestar? Não, prof. Sim, não, talvez? Ninguém? Olha só, que maravilha, vocês entendem tudo, fico muito feliz com isso. Que bom. Espero que esteja entendendo mesmo, tá, gente? Porque é bem importante e nós precisamos atingir o nosso objetivo de ensino-aprendizagem, né? Não que eu esteja duvidando da capacidade de entendimento de vocês, não me interprete assim, não sei se os outros professores ficam inseguros dessa forma também, mas na sala de aula é mais fácil você ver, eu consigo visualizar no rosto de vocês, de apavoramento ou não, se vocês estão conseguindo entender, aqui eu não consigo, por isso que eu fico insistindo para vocês, que vocês perguntem, que vocês falem, e é por isso também que as aulas aqui vão num ritmo menor, né, que a gente precisa ter essa certeza. Beleza, então se vocês entenderam tudo isso, eu acho bem legal que vocês entenderam tudo isso, eu vou acrescentar mais uma coisinha aqui para vocês, tá? Vocês viram ali que existe classe 1, classe 2 e classe 3, né? Viram ali? Presumidos são a classe 1. Comprovados são a classe 2 e 3. Beleza? Viram ali? Estão me acompanhando nessa parte? Sim, não, talvez? Sim, prof. Sim. Tá. Então, como vocês viram, tem classe 1, classe 2 e classe 3. O que vocês precisam saber? A classe 2,
A classe 1, se existir um dependente da classe 1, 2 e 3 não recebem, tá? Uma classe elimina a outra. Eu coloquei ali, ó, para o caso de existir dependente de uma classe, exclui do direito às prestações das classes seguintes, tá? Então, o que é isso? Eu tenho cônjuge e pai dependente. Como o cônjuge está na classe 1 e o pai está na classe 2, o pai não vai receber, porque ele é excluído. Então, a classe 2, que é o pai, só vai receber se não tiver cônjuge ou companheiro, não tiver filho inválido nem filho menor de 21 anos ou até 24 estudando, tá? Então, classe 1 exclui 2 e 3. Classe 2 exclui a 3, tá bom? Então, isso aqui é importante que vocês saibam também. Então, é possível que o cônjuge e o irmão menor de 21 anos recebam? Não, tá? É sempre dependente de uma classe apenas. Então, classe 2 só vai receber se não tiver 1. Classe 3 só vai receber se não tiver 1 e 2. Beleza? Entendido isso, gente, também? Tranquilo, prof. Então, tá bom. O enteado, gente, coloquei um parágrafo ali para falar do enteado. E o menor tutelado podem ser equiparados a filhos, desde que haja declaração do segurado e comprovada dependência econômica. Então, morreu e deixou o enteado e não o filho, né? Pode também, mas tem que ter uma verificação quanto a isso, uma declaração, ter essa declaração. Mas por que isso aqui normalmente não acontece, gente? Porque normalmente as pessoas, quando elas têm uma idade mais jovem, tipo nós, assim, jovens, sabe? A gente não espera que vá falecer logo, a gente não, né, espera que vai morrer aí quando tiver doente ou quando tiver numa idade avançada, a gente sabe que vai, acredito eu, né, que sabe o que vai acontecer. Mas quando são jovens e normalmente têm enteados com menores de 21 anos, em uma idade jovem, as pessoas não fazem isso, tá? E lá no INSS, quando a pessoa vem a falecer, existe uma lista de dependentes, tá? Existe uma lista de dependentes, e essa lista de dependentes que é utilizada para pagamento do benefício. E essa lista de dependentes, normalmente, vem o cônjuge ali e os filhos que estão registrados no nome da pessoa. Outras pessoas não constam nessa lista de dependentes. E é por esse motivo que tem esse problema com relação ao enteado, por exemplo, ou aquele menor que está sob os cuidados da pessoa, tá? Existem, e o brasileiro faz brasileirice, eu sempre falo isso para vocês, muitas pessoas que têm um benefício previdenciário bom e que, a partir de uma certa idade, coloca lá que existe outra pessoa dependente dela, ou pega a guarda do filho, e isso acontece muito para incluir sobrinhos em plano de saúde, tá? Pegam a guarda daquele menor para isso, para incluir como dependente perante o INSS, ou a tutela, né? E também como para incluir no plano de saúde da pessoa, tá? Então, tem essas questões também do brasileiro que faz esse tipo de coisa. Gente, nós falaremos na próxima aula sobre o restante desses assuntos aqui, que precisamos falar, por isso que eu falei que é um pouco mais lento a nossa abordagem disso aqui, porque realmente é importante, mas eu deixei anotado com um asterisco gigante aqui, e que não está aqui no material de vocês, mas que eu quero comentar agora nesses minutinhos que nos restam aí. Alguém de vocês já ouviu falar do aplicativo Meu INSS? Não, professor. Eu já. Na verdade, talvez eu esteja mentindo, talvez não seja um aplicativo, é um site, né? Eu acho que não tem aplicativo. Alguém viu o aplicativo? Acho que não, né? É só o site mesmo, Meu INSS. Tem aplicativo, prof? Tem aplicativo também? Então tá, então eu não estou mentindo. Eu utilizo no notebook, então se tem aplicativo, hoje tem aplicativo para quase tudo, né? Importante isso. Gente, o aplicativo Meu INSS é bem importante para não precisar se deslocar até o INSS, justamente, né? Para você acompanhar suas contribuições mensais.
Falei para vocês que é descontado lá do salário de vocês todo mês a contribuição com o INSS. Mas existiram e existem muitas empresas que não acabam descontando o funcionário, mas não fazem o pagamento da guia para contribuir. Ele confundiu com o aplicativo do FGTS. Sim, o aplicativo do FGTS, sim. Mas do INSS, eu não tenho baixado. Talvez tenha também, não vou mentir para vocês. Mas é um site, meu INSS, que você faz lá o cadastro e você consegue fazer tudo por ali, tá? Isso aqui é antes da pandemia, isso está sendo mais utilizado agora depois da pandemia, pela questão de que tudo está se tornando digital, né? Mas dei uma pesquisada nesse site, nesse aplicativo, meu INSS, façam o cadastro de vocês, que lá vocês conseguem ver as contribuições mensais de vocês, assim como é a do FGTS, tá? Tem uma contribuição obrigatória, mas às vezes alguns empregadores, eles não pagam a guia e a contribuição não se converte lá para o INSS. A regra é que isso não ocorra, né? Mas, como tem a possibilidade de vocês olharem, e lá você consegue fazer simulação de aposentadoria, também se coloca a tua idade, puxa as tuas contribuições automaticamente, e você consegue, inclusive, fazer um cálculo para a tua aposentadoria. E eu digo tua aposentadoria, ninguém está em idade de se aposentar ainda, mas a gente já pensa nisso, né? Mas de repente você quer ver para uma outra pessoa, quer dar uma olhada lá, ele faz a simulação. Bem interessante, quanto tempo falta, quantos meses de contribuição falta para você poder se aposentar. Então é bem legal esse aplicativo, tem que estar com a pessoa junto para poder fazer, porque tem muitas perguntas ali que é só a pessoa que vai poder responder mesmo, né? É justamente para ter certeza que é aquela pessoa que está fazendo o cadastro. Então, para quem não conhece, dê uma olhadinha no aplicativo, dá para ver todas as contribuições vertidas ali no teu nome. O meu, particularmente, quando eu fiz o meu cadastro, ele estava todo errado, tinham contribuído de uma forma errada, estava bem bagunçado ali as contribuições. Então, já foi uma coisa que eu fui lá e no INSS, isso deve fazer uns 2 anos, e já corrigi tudo isso também. Então, às vezes, você vai ver esse erro, essa inconformidade do sistema, só na hora que for se aposentar, daí você vai perder um tempinho com isso. Então, é importante que algumas contribuições não apareciam nisso, tá? Então, deem uma olhadinha, até se vocês tiverem dúvida com pai, com mãe, vó, irmão, que queira ver isso também, vocês podem fazer o cadastro delas, anotar a senha, tudo direitinho ali, e tirar as dúvidas, beleza? Quis colocar essa informação de utilidade pública aí do meu INSS, que é bem importante. Muita gente... prof. Inclusive, você dizendo isso de irregularidades, esses dias aconteceu isso. A minha vizinha estava comentando sobre aposentadoria comigo e falou que tinha feito o pedido, só que estava demorando para sair uma resposta. Aí eu entrei nesse site aí, coloquei os dados dela e tinha uma irregularidade, faltava um documento, eles não entravam em contato com ela, mas faltava o documento. Aí ela levou lá e deu certo. Estava parado, né? Provavelmente estava parado porque... Estava parado por falta de um documento simples, que eles não avisavam, porque não sei, né? E aí, isso foi resolvido, né? É um site muito bom. É bem interessante, é uma utilidade muito grande, e é bom você ter o cadastro já, que é a hora que precisa dar uma conferida. E até mesmo para fazer a contagem regressiva da aposentadoria, né, gente? É bem importante. E hoje, pela questão da pandemia, muitos pedidos você consegue protocolar através do site mesmo, tudo escaneado. A gente agora, todo mundo tem scanner nos celulares, né, porque ocupa bastante até mesmo com as aulas. Bem legal, bem interessante para vocês utilizarem quando precisar. Beleza? Gente, alguém tem alguma dúvida ainda? Está na hora da prova? Eu acho, né? Eu vou fazer a chamada, vou parar a gravação para não ficar tão extensa e faço a chamada aqui. Se alguém tiver dúvida ainda, pode ir perguntando que eu vou responder. Pode encerrar isso um pouquinho.